Oi, meu nome é Raíssa e sou professora de artes e hoje a gente vai ver um pouco sobre cultura e manifestações culturais. O que é cultura? Então, quando a gente pergunta para um leigo o que é cultura, normalmente ele relaciona ao conceito mais erudito de cultura, né? Ele leva em conta apenas teatro, cinema, dança, etc. Mas cultura é um termo muito mais amplo, né? Cultura é um conjunto de tradições, crenças, costumes que é determinados de um grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou da imitação para as gerações seguintes. Assim, cultura diz respeito à humanidade como um todo, mas ela também é inerente a grupos sociais de menor. Assim, a gente pode dizer que cultura ela é inerente a toda a humanidade, mas ela também é restrita aos povos, às nações, de uma maneira um pouco menor. Ela também pertence a grupos menores. Quando a gente estuda culturas em particulares, as culturas que existem, a gente vê a infinidade de possibilidades culturais e a diferença de uma cultura para outra. E a essas culturas, elas variam por várias razões. E é isso que torna tão interessante essa discussão e que torna tão interessante que a gente entenda a cultura do outro. A cultura representa um patrimônio social de um grupo e constitui a soma de padrões de comportamento. Quais são esses padrões? Valores, conhecimento, experiências, atitudes, crenças, a noção de tempo, hierarquia, língua, religião, conceitos de universo. Todas essas temáticas que são pertencentes a um grupo social, elas são os fatores que constituem aquilo que é a cultura. A disfunção mais comum da cultura, o conceito mais comum que a gente ouve falar é que todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes, todos os hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como um membro da sociedade. Então, a gente pode dizer que a cultura, ela é as nossas atitudes que diferem do local onde eu nasci, do local onde eu estou, né? A gente pode dizer que também são os rituais que a gente participa e que a gente pertence, as nossas crenças também, a nossa língua, a nossa comida e a maneira como a gente se alimenta também são fatores culturais, a arte, a religião, o comportamento e os costumes. São todos valores culturais e que eles mudam de determinada cultura para determinada cultura. Aqui, por exemplo, eu botei formas estéticas, adornos, maneiras de se enfeitar que são culturalmente completamente diversas e só para se ter uma noção, isso já é de uma riqueza absurda, né? Dependendo da cultura, esteticamente falando, a gente está bem ou não de maneiras muito distintas. Aqui já botei com relação às crenças, aos ritos, à religião, a distinção de uma cultura para outra e só de olhar esse quadro a gente já percebe o quanto isso é riquíssimo. E por último, a maneira de se relacionar, né, com moradia, a forma como vive, a maneira como está organizado socialmente também tem uma diversidade absurda, né? Então, é fundamental que a gente entenda a realidade daquelas pessoas para conseguir entender por que a cultura se dá daquela forma. A gente não tem como entender uma cultura sem entender a lógica interna. Então, a gente, às vezes, tem a gente acaba avaliando uma cultura ou de forma preconceituosa ou de forma fazendo uma avaliação moral por não entender como aquela cultura se deu e como aquilo está organizado e qual é a lógica interna daquele povo. E é preciso relacionar essa variedade de procedimentos culturais
com os contextos que eles são produzidos, a maneira como está organizado aquele povo, né? A geografia daquele local, a língua e tudo mais, para a gente entender isso com profundidade. Quando a gente consegue entender, né? A gente consegue entender que às vezes a maneira de habitar e de vestir ou de distribuir os produtos de trabalho não acontecem de forma gratuita. Elas acontecem como consequência daquela vivência, daquela lógica daquele grupo humano. E faz sentido aos agrupamentos humanos que a cultura seja bem vivenciada, né? Ela é resultado da sua história, ela é resultado da relação das condições materiais da sua existência. Às vezes a cultura está subordinada às possibilidades humanas, às vezes econômicas, políticas, geográficas, daquele grupo. O estudo da cultura ele contribui muito para que a gente consiga entender e combater os preconceitos que se tem com relação a isso. Na hora que a gente estuda a cultura do outro e a gente tem entendimento do porquê que aquilo está organizado daquela forma, a gente sai daquela interpretação que vem a priori, que é o preconceito, de olhar a cultura do outro com o olhar da minha cultura, sem o entendimento e fazendo um valor, né, pejorativo com relação àquilo. E cultura não é algo estático, ela está em constante mudança. Então, às vezes eu olho para a cultura do olho com outro com certo preconceito, aquilo não vai ser sempre assim, né? Os acontecimentos históricos, as mudanças de geração para geração fazem com que haja mudanças e que a cultura seja essa coisa fluida que se modifica com o passar do tempo. E a gente tem os movimentos contra a cultura, que são movimentos que se dão dentro da própria cultura para questionar ou para exigir uma mudança da forma como aquilo vem acontecendo. A gente tem como exemplo o punk e o rock, né? Que são mudanças, são propostas de mudanças dentro da própria cultura. E a gente tem também o movimento de aculturação, que eu me apropriar de uma cultura que não seja a minha, né? E trabalhar esses elementos dentro da minha cultura. Eu vivenciar esses elementos culturais de outro dentro da minha própria cultura. E aí a gente tem a cultura erudita, que é uma cultura produzida por uma minoria de intelectuais de várias especialidades, geralmente vindos de segmentos superiores. É uma cultura que está subordinada, sim, pelo capital, pelo fato de o capital precisar existir para viabilizar essa cultura. Ela exige estudo, pesquisa para obter esse conhecimento e ela não é viável para uma maioria. Ela não é pensada na coletividade. É uma cultura que a sociedade valoriza como superior. Porém, a gente tem que entender que existem grupos sociais que determinam essas coisas, esse jogo de subordinação e de dominação. Porém, com a cultura isso não acontece. Não existe uma cultura que seja superior à outra. São coisas distintas, porém não há essa escala de valores. Exemplos: peças de teatro de difícil acesso popular, obras de arte de artistas renomados, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, música clássica por sua complexidade, Beethoven, Brahms e Mozart. E aqui um exemplo: balé, artes plásticas, ópera e orquestra. São exemplos da cultura erudita que não são acessíveis para todo mundo, sem a menor sombra de dúvida. Depois a gente tem a cultura popular, que é uma cultura que ela está relacionada intimamente com as tradições e os saberes que são do povo. Elas são transmitidas pela oralidade, obviamente, porque elas não estão dentro dos círculos acadêmicos, nem dos círculos intelectuais, então elas se perpetuam pela oralidade, pelo diálogo, pelo convívio desses humanos. Ela tem um caráter muito mais democrático, obviamente, e aqui no Brasil ela é muito alimentada pelo regionalismo. A gente tem um país de dimensões continentais e isso possibilita essa diversidade cultural maravilhosa que a gente tem por essa questão de regionalismo e essa distância que a gente tem. Ela é resultado de uma interação contínua entre as pessoas, né? O tempo inteiro a gente está interagindo e isso, como consequência, produz os produtos culturais que são consumidos por essas mesmas pessoas. E a gente tem como exemplo literatura, cordel, adivinhas e lendas. Na música,
cantigas de roda, canção de ninar e samba. Na dança, o frevo, quadrilha e maracatu. Nas festas, o carnaval, o Círio de Nazaré, as festas juninas. No artesanato, tudo que é de matéria-prima mais natural, né? Madeira, ossos, couro, tecido, pedras, palhas. Matéria-prima que não seja cara e que seja acessível. E aqui a gente tem um exemplo, o cordel, a cerâmica, né, que é um material muito utilizado na cultura popular, o frevo e aqui o boi de mamão. Depois a gente tem a cultura de massa. A cultura de massa, ela se desenvolve pela mídia, pela notícia, pela música, e ela está diretamente ligada ao consumo, sem a menor sombra de dúvida. Ela se dá sem perceber as particularidades do povo, as regionalidades, ela se dá de maneira ampla para todo mundo, de forma igual, né? Sem as especificidades locais. É uma cultura que tem um comportamento muito típico do capitalismo e a gente tem um desenvolvimento dela muito maior no século XIX e XX, em função dessa globalização e dos acessos às mídias, à internet. A gente tem a possibilidade de estar diante da cultura do outro e ser pertencente e ser entendedor dessa cultura. E a cultura de massa, as novelas, as séries, as redes sociais, a moda, as revistas, ela é passada de maneira democrática, de certo modo, porque é passada para todos da mesma forma. Muito obrigada e até nossa próxima aula.